Oi, pessoal. Estamos então para mais um vídeo. Eu acho que vocês vão achar muito interessante. Esse dos 5 vídeos, acho que é o mais tranquilo, né? Porque existe vida após a morte? Eu sempre fico me questionando sobre isso. Principalmente porque, assim, e eu até abri um sorriso de tipo, é um tema que eu fico muito curioso. Porque a gente vê assim, as diferentes religiões, como elas vão estar atreladas umas às outras, e enfim, a história diz muito sobre essas diferenças e tudo mais. Essa é uma pergunta que acompanha assim, a história da humanidade. E eu tô afastando aqui a taça. Minha mãe me fez amar beber água em taça. Não consigo viver sem, depois de me acostumar. Mas enfim, só para não perder o fio da meada, a gente, muita gente tenta descrever o que seria a morte. Tanto assim as pessoas que acreditam em Deus quanto não, né? Deus, deuses, entidades espirituais. Porque assim, a gente fica sempre se questionando, né? Uma coisa que me deixa muito chateado, porque eu respeito muito quem é ateu ou ateia, é quando a pessoa vai morrer, já vai lá, pede pra fazer as coisas todas pra se proteger. Assim, gente, vocês não sabem o que se passa na cabeça de ninguém, a gente não sabe. E as pessoas ficam julgando as atitudes, a gente esquece novamente, esquece da nossa pequenez. Enquanto a gente não entender que a gente é mínimo, muito pequenininho, no universo gigante, já temos assim, a astronomia já provou a nossa pequenez, a religião mostra a nossa pequenez, tudo demonstra o quanto a gente é ínfimo e todo mundo, o tempo todo, quer sentir o rei ou a rainha da verdade. Fico me perguntando por quê, né? Desnecessariamente. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente para pra pensar no que vem depois, a gente mistura tanta coisa, assim. A primeira coisa que eu fico imaginando é que, obviamente, a gente para de respirar, acaba tudo. Eu acredito em questões de alma, eu tenho minhas crenças religiosas, eu sou uma pessoa que reza o terço, eu tenho muito da fé católica. Eu vou expressar isso muito para vocês ao longo dos meus próximos vídeos. Eu vou comentar para vocês. E nesse sentido, eu acredito em alguns aspectos de outras religiões que eu pude entrar em contato, como o budismo. Ultimamente eu tenho lido muito sobre a questão dos orixás. Então, assim, a gente vai ser. Eu tô ali me aproximando a muitas questões que vão me enriquecendo. Enriquece a minha leitura e minha visão de mundo para entender um pouco melhor sobre essas coisas, assim, esses grandes mistérios, né? A morte, o surgimento da vida também, né? Mas principalmente a morte. O que vem depois? Como eu tava falando, né? Eu tenho certeza que eu não vou ter mais não vou ter raciocínio, né? Não vou pensar, mas acreditando na questão de alma, como eu acredito, talvez eu tenha algum espaço que minha alma vá. E eu vou experienciar certas coisas. Ah, eu também fui Wicca, esqueci de falar. Já flertei muito com Wicca, tive livros, já vendi inclusive. Espero que estejam fazendo bom uso. Um beijo para quem comprou. Depois eu vou comentar isso em outros vídeos, mas eu vendo livros que eu não uso mais, tirando os acadêmicos, todos os outros eu vendo. Mas isso eu vou comentar em um outro momento. E aí, voltando. Essa coisa da alma, né? Eu penso que vai ter algum outro lugar que a minha alma vai. Beleza, tá aí tudo certo, tudo bem, né? Mas, sabe, até que ponto isso vai acontecer, eu já não sei. E aí o mistério, ele tem vários caminhos, né? Eu gosto muito da palavra mistério, porque antigamente eu pensava que mistério era algo, né, meio soturno, meio, sabe, meio está escondendo alguma coisa. Hoje eu vejo o mistério como algo
algo que pode ser adivinhado, algo que é duvidoso, algo que é soturno ainda, mas que não é só isso. Porque é meio mágico, né? É bom quando a vida é meio mágica, sei lá, a vida fica com mais graça, com mais. Eu tenho mais vontade de viver sabendo que a vida pode ser um pouco mais mágica, né? E assim, a morte pra muita gente é o fim. E como eu já comentei, né, em outros vídeos, eu não acho que é o fim. Eu acho que não é o fim naquele sentido de tudo acabou. Vocês conseguem entender? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, acabou tudo, minha vida acabou, pronto, a vida de fulano acabou e acabou e não tem mais nada pra continuar, sabe? Na verdade, eu acho que existem várias continuações. Quando eu vejo, por exemplo, eu lembro muito como eu falei, da Whitney, né? Quando eu penso nessa questão da morte e como hoje a Whitney me impacta em alguns lugares que enquanto ela estava viva não me impactou por eu não ser esse fã, né? De estar lá, né? Assistindo tudo que ela fazia. Desculpa pelo bocejo, não vai sair. Acho que vou deixar, inclusive, porque eu vou só fazer corte simples e postar no YouTube. Mas ela. Cara, eu vejo uns vídeos dela no ao vivo. Eu falo, nossa, ela hipnotizava as pessoas com aquela voz gostosa, linda. Sabe, era uma voz que atingia nossas almas, sabe? Muita gente gosta da Celine, por exemplo. Eu também adoro Celine Dion. Eu gosto muito da trindade vocal, né? Do Vocal Trinity, né? Como são chamadas a Mariah, a Whitney e a Celine. A Mariah é minha predileta pelas razões que eu já apresentei no vídeo anterior. Mas a Whitney, ela tem a doçura de chegar nos nossos corações. De um jeito como ninguém chega. E isso eu preciso falar, né? Lembres, não acabem comigo, por favor. Os Lembres são os fãs da Mariah. Eu também sou um Lembre, mas assim, eu não posso ser hipócrita. Eu preciso ser sincero. E veja, eu posso ouvi-la. Pra mim, ela não morreu, ela continua. Não morreu no sentido de acabou o fim, entendeu? Ela continua, ela perdura, ela é perene, né? E esse impacto eu não vou esquecer. Da mesma maneira que eu não vou esquecer do meu pai e da minha avó. Sabe? O fato, por exemplo, de eu estar lecionando, eu lembro muito do meu pai. Ensinar as pessoas me faz lembrar do meu pai. Quando eu cozinho, eu lembro da minha avó. Eu amo cozinhar. Quem me conhece sabe. Eu amo cozinhar. Acho que de todas as coisas é minha predileta. E assim, me ajuda muito com inventividade. Ah, eu tô querendo. Tô precisando escrever um artigo. A primeira coisa que eu faço, cozinho. Porque me ajuda a criar raciocínio criativo, de criatividade, de criar, sabe? E nossa, eu sou muito grato por eles terem me deixado algo para eu dar continuidade do jeito deles, tá? Não era nada muito complexo, não. Mas bem, assim, então, por mais que a gente não tenha mais a vida, a gente tem continuidades. Por mais que a gente não saiba, e isso é lindo. A gente não saber é maravilhoso, pelo menos pra mim. Porque imagina, se eu soubesse o que tinha depois, eu ia dar uma endoidecida, né? Algumas pessoas falam que tem certeza o que tem depois. A eternidade, o nada, o vazio, isso, aquilo. Eu amo ter essa dúvida. Por quê? Porque aí eu continuo. Eu só permaneço. Só continuo fazendo as minhas coisas. Tenho as minhas obrigações de estudo e trabalho e pesquisa, eu tenho as coisas que eu faço para me divertir, eu tenho as coisas que eu me chateio, e eu tento experienciar tudo ao máximo no bom sentido. Né? No bom sentido de quê? De, por exemplo, se eu gosto de comer alguma coisa, eu tento comer e aproveitar aquele momento que eu tô comendo, e não comer exacerbadamente. A gente vai chegar nesse tema, nesse tópico que é muito sensível para mim em outras gravações, outros vídeos. Mas assim,
Eu acho que o que eu queria deixar aqui é que, assim, de algum jeito a gente continua, né? Então, por mais que tenha esse mistério eu adoro. A gente continua, porque a memória, gente. E aí vou dar carteirada, vou dar minha carteirada acadêmica. O Santo Agostinho, ele sempre falou o seguinte, né, que é o tempo presente das coisas. Que a gente tem o tempo passado, presente e futuro do presente das coisas. Né? A gente só consegue inscrever o passado a partir do presente, a mesma coisa o futuro e o presente. É meio doido a gente parar pra pensar nisso, porque veja, a gente só fala das coisas do passado porque aquilo permanece na nossa memória. E a memória, ela é uma construção que se dá nesses três tempos, inclusive. Aí já vai ser Paul Ricoeur que vai falar. Isso aí eu não vou explicar muito profundamente, porque demanda, assim, seria uma aula enorme de 40 minutos no mínimo. De 40 minutos a uma hora. Mas, assim, resumidamente, a gente, a gente inscreve esses tempos a partir do presente. A gente só se sente nostálgico, por exemplo, quando a gente compara o presente com o passado. A gente só fica ansioso quando a gente projeta o nosso futuro a partir do nosso presente. É muito doido isso, né? Então, pensando nisso, eu fico lembrando muito desse, como eu falei, dessas histórias que foram deixadas pra gente, né? Os nossos nomes, vocês já pararam pra pensar nisso? Eu já parei pra pensar, né? Eu sou Conceição dos Santos, Conceição da mãe, Santos do meu pai, né? E por que que meu nome, por exemplo, não descende é, diretamente de uma família vinda de África? Não sei por quê. É, eu não teria. Eu sei os motivos, sim, porque teve uma aluna que fez um trabalho sobre isso no jornalismo, lindíssimo podcast. E depois eu comento pra vocês em outro momento quando ela lançar esse podcast pra todo mundo. Só pra abrir um parênteses, é porque os nomes, depois que mesmo acabando com os processos de escravização aqui de pessoas negras, elas tiveram que herdar os nomes dos seus ex-donos. Então, assim, a gente simplesmente esqueceu que existiam sobrenomes. Esqueceu que eu digo assim, dentro da construção da história, né, gente? Que tinham outros sobrenomes e outros nomes e outras histórias, né? As pessoas ficam horrorizadas quando alguém bota um nome diferente, mas não sabe que esses nomes, entre aspas, diferentes, são diferentes porque eles não foram possíveis de se tornarem comuns em outro momento da história. A gente vai questionar muita coisa aqui, então fica ligado, ligada, tá? Mas eu acho muito bacana que mesmo assim, eu tenho muito orgulho de ser Conceição dos Santos, sabe? É isso. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, curte aí o vídeo, compartilha com quem você gosta, caso você tenha gostado do vídeo. Também não deixe, por favor, não deixe de seguir o canal. Se inscreve aí. E a gente se vê numa próxima. Te aguardo, tá? Até mais.